Quase todo ano, o Brasil revela craques que são vendidos por valores astronômicos para o exterior. A bola da vez aqui no Brasil é Endrick do Palmeiras, que deverá ser disputado por gigantes da Espanha e da Inglaterra. Enquanto isso, na Argentina, a grande revelação que está partindo para a Europa é Julián Álvarez, do River Plate, que foi contratado pelo Manchester City. No entanto, a diferença de valores nas negociações entre as promessas brasileiras e as argentinas é algo que chamou a atenção do jornal Olé. Dá só uma olhada nessa reportagem. O título é simples e direto: por que o Brasil vende melhor? Os craques brasileiros valem mais do que os outros no futebol sul-americano. Eles são melhores ou seus clubes são uma vitrine melhor? A reportagem começa falando que o mercado de transferências argentino e sul-americano está em choque com a iminente venda de Julián Álvarez ao Manchester City, uma operação que vai colocar nos cofres do River um valor de aproximadamente 21 milhões de dólares, algo em torno de 18 milhões de euros. Uma fortuna que não se costuma pagar por jogadores argentinos. No entanto, apesar da Argentina ser um dos mercados sul-americanos mais atraentes para o velho continente, ainda está muito atrás das cifras dos times brasileiros, que vendem seus jogadores em números exorbitantes, quase no mesmo nível quando uma estrela explode no futebol europeu. A reportagem continua dizendo que se a transferência de fato ocorrer nos termos e condições conhecidas, a venda de Julián Álvarez será uma das mais importantes da história da Argentina. Mas apesar do atacante do River ser um jogador já consolidado no campeonato argentino e de ter sido craque do time que se sagrou campeão do torneio local, seu valor é consideravelmente inferior ao de outras estrelas do Brasileirão, que quando foram embora por verdadeiras fortunas, não tinham sequer acabado de explodir no Brasil. Apenas alguns exemplos claros para perceber que o Brasil tem a melhor vitrine da América do Sul. Um dos casos mais impactantes dos últimos tempos foi o de Vinícius Júnior, hoje um dos melhores jogadores do planeta e peça insubstituível no Real Madrid. No entanto, quando saiu do Flamengo para a Espanha, ele tinha apenas 17 anos e não havia mostrado todo o seu potencial ainda. O periódico diz que os olheiros do Real o observaram com um olhar mais para o futuro do que o presente e o compraram mesmo quando ele ainda era só um reserva no Mengão. Ainda assim, apesar de ser uma promessa e não uma realidade concreta, pagaram muito por ele, 45 milhões de euros. Hoje, eles podem dizer que estavam certos, porque o jogador não apenas brilha no clube, mas também tem um valor de mercado de 100 milhões de euros segundo o Transfer Market. Um caso parecido foi o de Rodrigo, que aos 19 anos também deixou o Brasil para ir para o Real Madrid. O preço também foi de 45 milhões de euros, mas por um jogador que não havia chegado a 50 jogos no Santos e apenas havia marcado 10 gols. Uma ótima média, mas sem muita experiência. Agora com 21 anos, ele já é reserva do Real. A reportagem ainda fala que sobram exemplos para sustentar a teoria. Lucas Moura, em 2013, foi direto do São Paulo para o PSG por 40 milhões de euros. Já o Barcelona gastou 31 milhões de euros para contratar Arthur, um dos destaques do Grêmio campeão da Libertadores em 2017, além de Gabriel Jesus, do Palmeiras, que chegou ao City por 16 milhões de euros. Nesta lista, é claro, também falta Neymar. O fenômeno que surgiu no Santos não precisou de nenhuma vitrine europeia para que do outro lado do Atlântico eles percebessem que era diferenciado. Segundo o Barcelona, o clube gastou 88 milhões de euros para ter Neymar, embora a soma supere os 100 milhões de euros se a gente contar impostos e bonificações. Números que não existem na Argentina ou em nenhum outro país sul-americano. Para se ter ideia, Di Maria, um dos grandes destaques argentinos deste século, trocou o Rosário Central pelo Benfica por 8 milhões de euros. Já Higuaín foi para o Real Madrid por 15 milhões. Alguém pode falar que se trata de outros tempos. Hoje em dia os números são maiores do que de décadas atrás, mas a história se repete também no presente. Paredes deixou o Boca por 6 milhões de euros, enquanto Alário, jogador-chave no River Plate, campeão da Libertadores de 2015, foi para o Bayer Leverkusen por 17 milhões. A reportagem também questiona: é a vitrine ou é a economia? As razões pelas quais há essa diferença entre os dois principais exportadores do continente podem variar de acordo com a análise ou de acordo com o foco que se coloca. Alguns dizem que são as realidades econômicas e financeiras dos dois países que obviamente afetam seus clubes. Ou seja, uma equipe argentina se livra mais facilmente dos seus destaques por quantias menores, enquanto os brasileiros só são atraídos a partir de outros valores. Uma explicação que é reforçada diante da situação econômica argentina, enquanto que no Brasil os times têm altas receitas com os prêmios das competições, além das cotas de TV. Outra razão, que não anula a outra, mas que pode ser combinada, é que o futebol argentino é uma vitrine menos atraente que o Brasileirão. Assim como times grandes tendem a vender mais caro do que outros pequenos, isso também se aplica a torneios.
Vale mais brilhar no Brasil do que se destacar no campeonato argentino? Os números indicam que sim. A reportagem encerra dizendo que, seja qual for o motivo, uma coisa é inegável: o Brasil vende melhor do que a Argentina. Apesar de Lionel Messi ser o melhor jogador do planeta há mais de 10 anos e os destaques não pararem de sair da Argentina, para a Europa, uma promessa do Brasileirão vale quase o dobro de um jovem craque do futebol argentino. E aí, o que você achou da reportagem? As promessas brasileiras são de fato melhor do que as da Argentina? A situação econômica dos países é o que determina isso? Ou é um pouco dos dois? Fala aí a sua opinião e não esquece de deixar o like para dar aquela força. Um abraço!